Veja no ICL Notícias, segunda edição. Desconfiança Suprema. Ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Dias Toffoli durante sessão que discutiu a saída dele do caso Master. Caso Epstein chega a Faria Lima. A apuração do ICL encontra comprovante de pagamentos do financista a escritório de advocacia em São Paulo. Michele Bolsonaro fora do PL? Ala bolsonarista do partido avalia que ex-primeira-dama pode se desfiliar em meio a atritos com Flávio, Carlos e Eduardo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nesta sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, hein, pessoal, de fevereiro de 2026, sexta-feira pré-carnaval, mas uma sexta-feira quentíssima de notícias em Brasília, atualizações no caso do Banco Master, climão no Supremo Tribunal Federal, tem de tudo nessa sexta-feira, gente. Boa tarde para vocês, meus companheiros de bancada. Boa tarde, Gabi. Chico Sá. Boa tarde, Chico Sá. Quando a gente achou que já tinha visto de tudo nesse caso Master e Toffoli, nós chegamos à possibilidade de uma gravação de uma reunião dos ministros supremos. Gente do céu! Por essa eu não esperava, Chico Sá. Não, e sexta-feira, por mais que seja 13, é sexta-feira de carnaval. Não precisava. O roteirista exagerou, mas fazer o quê? Entrou numa colisão. Somos ali, né? Profissionais da realidade e aqui estamos. Como operários da notícia. Para você que ainda não ficou sabendo dessa história, eu vou te contar aqui rapidamente. Coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, traz a informação de que ministros do Supremo acreditam que foram gravados de maneira clandestina por Dias Toffoli. É isso aí, gente. Durante uma sessão, uma espécie de sessão secreta ontem à noite que estava discutindo a saída dele do caso do Banco Master. Até depois a gente vai falar sobre os desdobramentos a partir da saída. Isso é uma outra história. Agora, esses diálogos, eles vieram à tona numa reportagem, primeiro do site do Poder 360, um texto que reproduz as palavras dos ministros de forma literal. Isso que chama a atenção, muito precisa cada uma dessas frases que foram divulgadas ali, né? E os magistrados já enviaram, inclusive, essa reportagem ao Dias Toffoli, mostrando que a gravação aconteceu. Ele negou ter feito qualquer registro, mas levantou a suspeita que algum funcionário do setor de informática poderia ter feito essa gravação. O que acontece a partir daí, gente? Só para fechar essa contextualização, os ministros disseram que a situação é sem precedentes, perplexidade na corte, desconforto, como eu disse, uma torta de climão absoluta, que esses diálogos foram selecionados por quem fez essa gravação, trazendo só trechos favoráveis ao Dias Toffoli, né? Não mostrando a complexidade do que foi discutido ali nessa reunião, nessa sessão. Aqui, o nosso repórter do ICL, Kleber Lourenço, também apontou que os ministros suspeitam que a gravação da reunião seria parte de um plano de chantagem. O objetivo era flagrar citações para usar como um instrumento de pressão interna. Então, assim, se em algum momento a gente viu aquela nota que parecia colocar um pouco de panos quentes, então agora se afastou o Toffoli da relatoria, não teremos mais questões a respeito desse caso. Parece que de ontem para hoje essa situação atingiu outra esfera, né? Olha, se ele tiver gravado mesmo, aí já sai até do terreno da notícia comum, e aí é uma questão mais já de caráter, né? Gravou os colegas, não era combinado, aí espalha, combina com o jornalismo para dar só a parte que o favorecia. Aí já é uma operação com tintas de canalice
pesado, né? Mas o que me deixa mais triste nessa história toda é não poder falar da fraude milionária, que é a maior fraude da história do Brasil, porque o STF, porque o Toffoli segura isso, não era para estar com ele, já poderia ter despachado para a primeira instância no primeiro momento, segura lá, está aqui a gente, sexta-feira de carnaval, falando de bastidores do STF e o caso parado. Cadê o Ibanez Rocha? Cadê quem deu o rombo no BRB? Quem comprou papéis podres do BRB, um banco público do Distrito Federal? Isso aí. Cadê o Cláudio Castro, que jogou o dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro na mão do Banco Master? 100 municípios, né, Chico Sassi? E mais 100 municípios. 100 municípios colocaram recurso da Previdência dos servidores em papéis podres do Banco Master, né? Total. Então, é muita coisa, né? Esse episódio, o Toffoli ter segurado todo esse caso na mão dele, de maneira irresponsável, ao meu ver, fez com que paralisasse a apuração. Desconfio até que o objetivo era esse. Você quer comentar rapidamente? Não, é isso. Acho que assim, ontem nós terminamos o dia aqui falando que era urgente que o Toffoli se afastasse, quer dizer, há uma reunião, essa reunião conclui, faz provavelmente uma pressão sobre ele, porque ele não queria deixar o caso. Essa pressão resulta no afastamento dele, né? Aparentemente crise contornada, crise debelada, e de repente o tema da gravação pode voltar a crise para um outro patamar. A gente pode realmente enfrentar com concretude, Chico, Gabi, o debate sobre impeachment de ministro do Supremo, uma coisa que estava fora do radar. Sim. De repente está se falando agora quais são os partidos que apoiam o afastamento do Toffoli, quais são os partidos que não, ou seja... Isso é preocupante. A crise escalou. É preocupante, Juliano. Aqui, só trazer mais um componente nessa história, agora quem está assumindo a relatoria é o ministro André Mendonça, então está numa passagem de rito, vamos dizer assim, hoje se reuniu com delegados da Polícia Federal que estão atuando nessas investigações da fraude financeira e está se inteirando do panorama geral da investigação, um balanço do que já foi feito, quais são os próximos passos, até porque a gente sabe que essa investigação na Polícia Federal está chegando ao fim. Vamos seguir falando sobre esse e outros assuntos com o nosso convidado. Hoje a gente traz aqui o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e também Agricultura Familiar, o ministro que vai chegar aqui, vai contornar a nossa mesa redonda para participar da nossa conversa. Ministro, bem-vindo. Bem-vindo, ministro. Obrigado, Gabi. Boa tarde, ministro. Obrigado, Boa tarde, Paulo. Que bacana. Muito obrigado. Muito bom ter o senhor aqui com a gente nessa sexta-feira de emenda de carnaval, ministro. Numa sexta-feira, como a gente estava conversando aqui, que houve uma situação que escalou, né, nesse cenário. Então, a gente quer começar te ouvindo por aí, né? Enfim, essa história tem repercussões também no Congresso, em toda a classe política tem se posicionado a respeito disso de alguma maneira e pode ter até CPI a respeito desse assunto. A minha opinião que o tema do Banco Master, como já disse o Haddad, é o maior escândalo do Brasil. Um banco que serviu a grandes esquemas aqui. Quem que é o centro desse banco? É o bolsonarismo. Governador do Rio, governador de Brasília, parte grande do Centrão. Enfim, eu acho que o Banco Central foi bem quando extinguiu o Banco Master, liquidou o Banco Master. O Banco Central está indo bem eu exigir que o Banco de Brasília aporte o dinheiro, 5 bi, né? Esse tema do Supremo, na minha opinião, já está, como o Juliano disse, debelada a crise, né? Agora é tocar para frente. Tocar para frente, eu acho que tem que ir a fundo nisso, e quem vai é o Supremo. Eu não acho que o Senado vai querer se meter nessa. Até porque as chamas estão ali perto, tá certo? Então eu acho que está debelada a crise, né? E esse episódio de ontem, na minha opinião, é um episódio, um fato que vai rapidamente ser superado de ter vazado, quer dizer, é muito ruim que isso aconteça, num colegiado que estava numa reunião
reservada, é muito ruim que aconteça, as coisas que acontecem no Supremo não são boas, né? Não acredito em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não acredito que haja ânimo dentro do Senado para isso, né? Portanto, eu acho que o que é importante agora é esclarecer o esquema que o bolsonarismo montou no Banco Master. Quem é o maior contribuinte do governador Tarcísio? É o cunhado do Vorcaro. Quem que é o maior contribuinte do presidente Jair Bolsonaro como candidato? É o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. Vorcaro. Então, eles estavam mamando nas tetas da República ali. Então, deixando esse prejuízo. Isso tem que ir a fundo. Será que o governador de Brasília vai continuar governador? Ele tem que sofrer o impeachment. Porque o tipo de administração que ele fez lá foi uma administração fraudulenta daquele banco. Não é isso? E daí para frente, eu acho que agora precisa serem esclarecidos esses fatos. Acho que foi bom sair da mão do Toffoli, tá certo? Sim. E ir para a mão do André Mendonça, acho ótimo que isso possa ter acontecido, da solução que deram ontem, para não pairarem nenhuma dúvida em relação a essa investigação. E também, nessas investigações, tem um elemento importante. Nós vamos investigar o campo, os escândalos do Master, ou os investigadores vão usar isso contra as instituições, né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Esse cuidado tem que ser tomado, porque senão dá uma nova Lava Jato aí, que atropela todo o sistema para animar a extrema-direita. Nós queremos investigação, punição exemplar dos envolvidos. E não podem, digamos assim, usar aqui a metodologia antiga de você ficar pensando notícias para desgastar esse ou aquele. Traga os fatos à tona. Como é que a Polícia Federal tem que trazer os fatos à tona? Ela tem que transformar em relatório, mandar para o Procurador-Geral da República e denunciar, né? Ela tem que indiciar e denunciar. Tem que fazer conforme as regras jurídicas. Então, eu acho que foi muito importante o que aconteceu. Essa é a herança maldita do Bolsonaro, é a herança maldita do então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E eles precisam pagar pelo que fizeram. Isso é corrupção pura, o que eles fizeram naquele banco. É isso, ministro, mas o novo relator no STF, que se diz, e foi posto no cargo pelo Bolsonaro como terrivelmente evangélico. Esse caso envolve fintech da Igreja da Lagoinha, a igreja neopentecostal de Minas Gerais. O próprio cunhado do Vorcaro, que o senhor citou, ele é um pastor dessa mesma igreja, com esses personagens tão ligados a essas denominações da igreja evangélica. Você acha que ele vai ter isenção suficiente? Eu espero que os fatos agora venham à tona, porque ninguém vai conseguir impedir a velocidade dos fatos, né? O que eu não acho que deva acontecer é pensarem notícia para desgastar essa ou aquela figura. E há perigo disso. Eu acho que tem que centrar na investigação, né? E depois centrar de como você regula os bancos. O que o Roberto Campos Neto fez foi desregulamentar os bancos para surgir isso aí. Ali, se ele passasse perante a tua casa, se o Vorcaro fosse fazer uma visita na tua casa, fosse fazer uma visita na tua casa ou na tua casa, ele ia gerar um fundo. Só da visita que fez na tua casa, tá certo? Ele ia pegar algum bem meu e ia transformar em lastro para cobrir algum fundo perdido dele. É isso. Ele é picaretagem pura, né? Então eu espero que haja uma punição exemplar, ao tempo que nós temos que exigir uma regulamentação rígida. O Fernando Haddad
quando desgastaram o Fernando Haddad sobre a questão da fiscalização do PIX, ele queria fiscalizar as fintechs, que mais tarde, a partir dele, da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público de São Paulo, que descobriram que o dinheiro do PCC estavam aí, no sistema financeiro, nas fintechs e no Banco Master. Era isso que ele buscou. Quem esclareceu o destino dos recursos do PCC em São Paulo não foi a Polícia de São Paulo, foi a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo. Então agora é a hora que nós temos que ver isso aqui. É uma jazida de crimes cometidos pelo bolsonarismo. Ministro, a gente vai virar um pouco o assunto para falar sobre eleições, depois vou passar a palavra para o Juliano também, mas de cara, porque eu sei que o senhor vai deixar o cargo agora em abril para tentar a reeleição em breve, né? Aliás, essa já é uma pergunta, mas temos ouvido falar sobre essa articulação para vice na chapa com o presidente Lula, né? Até um possível nome do MDB, o vice-presidente do PT, o Quaquá, falou sobre isso também, necessidade de ampliar acordos com o Centrão. Qual é o seu posicionamento nesse sentido? Eu sou da visão que a gente tem um bom vice e que a disputa é muito aqui no Sudeste. É aqui que a gente tem que ampliar no Sudeste, né? Nós temos um vice animado, um vice que amplia, um vice leal. Então eu sou da opinião que nós temos um bom vice-presidente. O MDB está no governo. Eu acho muito bom. Tem vários bons ministros do MDB, a Simone Tebet, que eu espero que ela seja candidata aqui em São Paulo. Você tem o Renan Filho, que é um excelente ministro dos Transportes. Você tem o Jader Barbalho Filho, que é um excelente ministro das cidades, né? E o quanto a gente puder ampliar, né? Mas eu, particularmente, tenho uma visão que nós temos um bom vice-presidente. E quem fala que ele é bom vice, não sou eu, é o Lula. Sim. Toda vez que o presidente Lula se dirige a ele, elogia, fala assim, eu sou um homem de sorte. O próprio papel dele, né, nessas negociações com os Estados Unidos, ele entregou, ele entregou mercadoria ali. É isso. Então essa é a minha opinião. Vamos ver como é que evolui o quadro político. Eles falando de São Paulo, né? Já que o senhor mencionou aí a Simone Tebet, tem uma grande expectativa. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, né? O presidente Lula, a coalizão que ele liderou em 2022, venceu aqui na capital, mas perdeu no estado por Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram ainda uma desvantagem, né? Nós temos Marina Silva, Fernando Haddad, Simone Tebet, Márcio França, Paulo Teixeira, vários ótimos nomes aí na mesa que poderiam compor essa fórmula que envolve candidato a governo, candidato a vice, 2 vagas ao Senado. Qual que é a sua expectativa em relação a esses nomes para cada posição que cada jogador pode ocupar nesse time? É um timaço, né? Só jogador bom. Mas se não tiver escalado na posição certa, também não serve para muita coisa, né? Juliano, eu acho que você fez a chapa aí. Certo? A chapa deve ser os 4 primeiros nomes que você mencionou, eu acho. O Haddad, eu acho que o Haddad tem que ser o nosso candidato a governo. A governo. A Simone, que pode ser vice ou senadora, a Marina também e o Márcio. Tem que fazer um arranjo desses 4 nomes, né? O meu como o seu, vamos para tentar a Câmara Federal, né? O presidente Lula me pediu para ser candidato a deputado federal, né? Mas eu acho que esses 4 nomes dão um timaço para o governo. Timaço porque o Haddad, eu acho que ele tem que ser o candidato, porque os dados econômicos no Brasil são excelentes. Crescimento econômico, aumento da população econômica ativa, diminuição da desigualdade social, diminuição do desemprego, diminuição da inflação. Menor inflação de alimentos em 20 anos, né? De alimentos em 20 anos, tá certo? A melhor renda do trabalho da história do Brasil. Então, esses dados econômicos, né, parece o Chico Sá.
É um desfile. Pô, obrigado. Principalmente hoje, né? Hoje eu adiantei já o bloco aqui. E ministro, só para ainda seguir no tema eleitoral, o senhor vê algum deslocamento possível no plano nacional ou no plano de São Paulo, ou nós devemos ter uma chapa parecida com o que foi a chapa de 22 dos partidos de esquerda, centro-esquerda, a Federação PT, PCdoB, PV, a Federação Rede PSOL, PSB e PDT? Deve ficar por aí ou pode ter algum deslocamento de algum partido? O que eu estou enxergando aí é um deslocamento do Kassab. O Kassab está saindo do governo do Estado de São Paulo. Tirar o Kassab da perspectiva de ter o PSD a vice, né? Então eu estou vendo ele se deslocar. Vamos ver para onde ele vai, né? Acho que o tarcisismo pode se dividir em duas chapas em São Paulo. Duas chapas em São Paulo. Olha, isso mudaria tudo, hein? E o Tarcísio, ele não tem gosto pela política, né? Então nenhum prefeito fala bem dele. Claro. Nunca vi um prefeito dizer, olha, o Tarcísio me atendeu bem, me deu tal coisa. Ele tem muito dinheiro no cofre, fruto de um acordo que o governo federal fez com São Paulo, né? Mas simpatia, ele não dispõe de nenhuma simpatia de nenhum ente político, nem deputados, nem prefeitos. O governo federal fez uma investida ultimamente política aqui em São Paulo, pesada, né? Quase como eu nunca tinha visto. Tem o governo federal no túnel lá Guarujá Santos, tem o governo federal, claro, já tinha no Rodoanel, e agora o governo federal no Butantã e no SUS aqui de São Paulo especialmente. Isso é um trunfo para a eleição muito forte também, não, ministro? Posso agregar outras? Sim, pode ser a sua área também. O trem de alta velocidade de Campinas, São Paulo. Vai sair do papel, né? O aeroporto de Congonhas, o pé de meia, né? Então tem muitos novos institutos federais, nós tivemos os um em Mauá na segunda-feira, né? São 10 novos campos. Unidades do Instituto Federal, a expansão das universidades, né? O que a gente está investindo em agricultura familiar aqui, do Pronaf, enfim, a ação do governo federal em São Paulo é muito... Tem assentamento de reforma agrária para entregar em São Paulo? Acabamos de resolver o problema do Marielle Vive, em Vinhedo, que foi um dos mais expressivos conflitos. É terreno grande? Vamos assentar as famílias, né? Até o prefeito... Tem conflito, né, com o prefeito. O prefeito não quer. O senhor teve que gravar um vídeo respondendo o prefeito. Conta pra gente isso, deputado. Não, o prefeito, eles moram lá já há 10 anos, em Valinhos. São cidadãos de Valinhos. Claro. Os filhos já nasceram em Valinhos, estudam nas escolas, produzem alimentos agroecológicos, orgânicos, é o MST que está ali, né? E um assentamento exemplar, um assentamento sustentável, desenvolvimento sustentável que vai ser implantado lá, preservando as matas e fazendo uma agricultura intensiva de estufas para a produção de alimentos saudáveis, agroecológicos, para Vinhedo, para Valinhos, para Campinas, para aquela região. E vai dar um desenvolvimento daqui uns 10 anos, esses filhos desses agricultores, daqui uns 15 anos, vão estudar na Unicamp junto com os vizinhos ali dos loteamentos. Portanto, o prefeito se equivoca ao não querer que o assentamento se estabeleça lá. E não acho que só se equivoca, acho que ele erra também, porque nós declaramos para fins de reforma agrária e pusemos o dinheiro. Ele decretou interesse público sem dinheiro. Isso pode resultar em crime de improbidade administrativa e perda... Só para a nossa audiência, o senhor pode explicar qual foi a operação que o prefeito fez para impedir que a desapropriação... Até porque foi uma justificativa como se fosse uma proteção ambiental, né? Não, mas ambiental nós também estamos fazendo. Exato. Nós vamos preservar o que tem de cobertura florestal, né? Ele declarou de interesse social para impedir o assentamento. Só que ele não discutiu com os proprietários. Os proprietários querem vender para a gente. E querem o dinheiro. E ele não tem o dinheiro para pagar.
Então ele deu um cheque sem fundo. Claro. Ele Uma pedalada... deu uma mega pedalada, tá certo? Isso vai custar caro. Mas Fundiária, pedalada fundiária. Eu já estou convidando o prefeito para conversar, para fazer um trabalho junto. Vamos fazer uma agrovila, vamos fazer um negócio bonitão, né, junto com a prefeitura. E essas pessoas vão se desenvolver. Esses assentamentos costumam mudar a vida das pessoas. Eu fui a Arapongas, no Paraná, que é do lado de Londrina. A renda dos agricultores é de 10 a 15 mil reais. Né? Muda de um jeito. Os filhos vão tudo para a universidade, vira agricultor, vira agrônomo, veterinário, e passa a trabalhar. Mas aí você tem um legado aí na cabeça desse povo do bolsonarismo que impede de fazer bons acordos com o governo federal. Né? Veja Santa Catarina agora, o Jorginho Melo tem rejeitado acordos para beneficiar lá a base, o povo. Ele rejeita pela ligação política, por não quero... E um gesto eleitoral também, né? Total. Ele recusa dinheiro do governo federal, que é uma grana pública para beneficiar a população. Mas ele quer se afastar de um jeito do governo federal que não admite coisa que beneficia a população. E ali a briga não é com os proprietários. Os proprietários querem vender. 2, o dinheiro está disponível. 3, vai um investimento federal enorme para a cidade. Vamos fazer uma agrovila, vamos produzir estufa, vai ter tecnologia, vai ser um exemplo. A Unicamp está ali do lado, acessória esse assentamento. Né? Então, eu acho que há um desvio do debate concreto para o debate ideológico. E tem demanda, né? Você pode ter, imagina, um assentamento da reforma agrária. São quantas famílias? 2 mil? Ali acho que são 600, não são tantas famílias ali. Aqui, eu acho que não passam de 100 famílias ali, eu acho. Mas o problema ali é que eles já moram na cidade. Claro, estão instalados, né? Estão produtivos. Ele fala aqui não. Eles vieram de fora. Ele também, prefeito, é de fora, ele não nasceu. Ele também é de fora. Mas agora ele já é contra quem chega. Né? Eles não estão chegando, eles já estão lá. Eles moram lá na cidade, os filhos estudam na cidade. Então, nós não podemos impedir os pequenos de crescerem. Claro. Nós não podemos impedir. Pelo contrário, a gente tem que ter uma visão humanística de fazer com que os pequenos cresçam. Muito bom. Né? De se desenvolvam, prosperem. Sim. Eles vão prosperar, vão virar tudo gente forte ali. E o que é o Brasil, Chico? O que é o Brasil? O Brasil são os italianos pobres que vieram para cá, os alemães pobres que vieram para cá, os japoneses pobres que vieram para cá. Esses tiveram todas as oportunidades e se desenvolveram. Vieram aqui, passavam fome na Europa e no Japão, vieram e se desenvolveram. Agora a gente não pode deixar os demais fora do jogo, os escravizados, né? Nós temos que cuidar Povos indígenas, dos povos indígenas, todo mundo, né? E também quem ficou de fora desses benefícios todos. Por isso que ali vai ser algo exemplar. Muito bom. E vai atender uma grande demanda da capital, 12 milhões de habitantes, da região metropolitana, por alimento saudável, né? E hoje a gente vai no supermercado, compra um produto orgânico, ele está 2, 3 vezes mais caro do que o produto... Quando tem. Né? Quando tem. Né? Você vai no supermercado, às vezes você procura, não tem uma fruta orgânica. Não tem demanda, né? Não tem uma alface orgânica, não tem... Então tem demanda que precisa ser suprida. E ali tem oportunidade de produzir alimento orgânico, agroecológico, agrofloresta e desenvolver aquelas pessoas e ser um assentamento exemplar. Eles já produzem certificados, produtos orgânicos certificados. O que vai fazer é melhorar a vida deles demais. Então eu quero aqui, se o prefeito assistiu o ICL, convidá-lo a um diálogo para a gente fazer juntos esse assentamento em Campinas. Muito bom. Em Valinhos. Importantíssimo, ministro. Eu acho que essa discussão é urgente. Tem alguns temas, a gente discutiu eleições aqui,
E nessa semana, um tema assim que foi praticamente destaque também foi essa história do samba enredo em homenagem ao presidente Lula na Acadêmicos de Niterói. Né? O TSE permitiu, até porque não pode fazer censura prévia, mas a ministra Carmen Lúcia fez um posicionamento que chama a atenção porque ela diz, olha, não é um cenário de areias claras, é um cenário de areia movediça. Quem entra sem saber o final. Quer dizer, o que ela está dizendo, né? Ela está expressando que as coisas podem sair do controle e depois esse caso ser julgado novamente, a interpretação. Hoje saíram, na verdade, várias notícias a respeito do presidente Lula fazendo um pedido para os ministros não comparecerem, justamente levando em conta esses riscos. Então, quero ouvir do senhor se realmente houve esse pedido do presidente Lula e também qual é a sua avaliação. Né? O presidente Lula não vai acompanhar, mas a primeira janja estaria liberada aí no desfile, mas os ministros e o próprio presidente Lula, não. Então, esse desfile, o samba enredo é lindo. É uma homenagem à mãe do Lula e à história do Lula e o que o Lula fez como presidente da República, as mudanças. É linda a homenagem, tá certo? Talvez baseado nisso que a senadora bolsonarista Damares foi ao TSE reclamar do desfile. Ela está com medo dessa música virar uma música que contamine o povo brasileiro. Tal é a grandeza desse desfile. O Bolsonaro nunca foi homenageado. A única lembrança que ele teve na avenida foi de uma pessoa vestida de jacaré, porque ele falava que se a pessoa tomasse vacina virava jacaré e morreram muitos brasileiros de Covid. Né? E a própria ministra Carmen Lúcia disse que não pode ter censura, não pode ter censura. Não me consta que o presidente Lula vá desfilar. Não me conste que essa escola vai pedir voto. Não me conste que o presidente Lula foi pedir para ela fazer homenagem. Então não tem nenhuma natureza que não um lindo samba que eu aconselho a todos a assistir o desfile. Eu acho que até a Damares vai assistir. Aliás, E o ministro deve fazer um retiro. O ministro não é... Não, sobre os ministros, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho agora a neta. Só antes de o senhor mudar Me desculpa, eu já vou te passar a palavra de novo, só para avisar que acabou de sair um comunicado oficial a respeito dessa pergunta que eu te fiz. Saiu nesse segundo, praticamente. Deve estar no seu celular. Exatamente. Uma nota sobre a participação das autoridades federais no Carnaval e justamente levantando esses pontos, né, que o governo consultou a Comissão de Ética da Presidência, depois de uma recomendação da AGU sobre a participação das autoridades e recomenda, né, a recusa desses convites que podem ter conflito de interesse com a administração, enfim. Tem várias orientações ali e acho que vai nesse sentido. Desculpa, é só porque acabou de sair informação quente. Eu não sabia disso e não recebi nenhuma recomendação. Mas eu programei esse carnaval para duas coisas. A primeira, a minha filha pediu para eu passar com ela a Laís, porque o meu neto está 50 dias que não conseguiu curar uma gripe agora. Conseguiu, está bem, mas ela está exaurida. Então, eu vou passar o segurar a onda aí de babá. De babá para ela dormir. E o bebê vai me ensinar a engatinhar, né? Porque ele está aprendendo, ele vai me ensinar a engatinhar. Né? Então, o meu plano para o carnaval é esse. E depois eu vou participar de uma comitiva do presidente Lula para a Índia, que eu já saio do domingo para segunda, porque ele quer que a gente chegue antes para fazer as tratativas com as autoridades indianas. Né? Então, meu carnaval a programação toda era essa, e eu vou assistindo pela televisão esse desfile e o Brasil também. Essa música é muito bonita, esse enredo é muito bonito. A Índia é o novo foco do Brasil, né? O que pode sair de acordo concreto? Assim, eu acho que a gente tem muito a ganhar com esse acordo com a Índia. Por quê? A grande indústria farmacêutica do mundo hoje está na Índia e na China. Então, a Índia pode nos ajudar muito a incorporar tecnologias nessa indústria farmacêutica com convênios de transferência de tecnologia e instalação de empresa
nessa área de medicina, de fármacos aqui no Brasil. Na minha área de agricultura familiar, eles têm muitos implementos e tratores e máquinas pequenas. Também convidá-los a ampliar o nosso parque de máquinas aqui, né? E também eles têm também muita tecnologia em software, essa tecnologia é muito importante nessa área digital, né? E o mercado indiano é 1 bilhão. Sim, não é brincadeira. Então, tudo que você vender lá... Tem mais gente do que na Praça da Sé, ali no metrô, às 6 da tarde, ali naqueles caminhos que se bifurcam. Isso. E lembrando, o ministro falou do Carnaval, que tem acadêmicos do Tatuapé falando de MST e de reforma agrária também. O João Paulo me convidou. Um abraço pro João Paulo. O João Paulo me convidou para ir no Carnaval aqui em São Paulo. Parabéns, MST, que vai ser homenageado hoje no Carnaval de São Paulo. Me convidaram também, mas aquela questão da minha filha... Prioridades, né, ministro? Prioridades. Eu tenho que ser pai e avô agora. Prioridades. Muito bom. A Laís falou, pai, você não vai me abandonar. Ministro, obrigada pela sua gentileza de estar com a gente nessa véspera de Carnaval. Muito obrigada. Que agradeço. Eu quero primeiro parabenizar vocês, porque vocês estiveram do lado certo do Brasil no momento mais perigoso desse país, que foram as tentativas de golpe entre os anos de 18 e 22. Vocês não pouparam esforços para estar do lado certo. E hoje, nessa disputa desse mundo em que as redes, essas grandes plataformas capturam mentes, vocês colocam bom jornalismo, um bom debate, a boa informação. Então, eu acho que o Brasil tem que ser grato ao ICL e ao trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. E obrigado por me convidarem. Eu venho aqui só quando vocês me convidam. Me convidem sempre. Muito bom, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado. Agradecemos. Obrigada também, Juliano, pela sua participação. O professor vai nos deixar também? Vamos lá. Hoje é a abertura oficial do Carnaval na Praça da República, Carnaval de São Paulo, com Ilu Obadimin. Lindíssimo. Um dos espetáculos mais bonitos do Carnaval do Brasil, aqui em São Paulo. O prefeito vai deixar? Porque o prefeito está complicando. Esse ele não tem como barrar, porque esse aqui já é um patrimônio do povo de São Paulo, a gente vai para lá. Eu vou representar o ministro, né? Bom Carnaval já, desde já. Obrigado. E enquanto isso, eu vou chamar aqui você, convidar para uma novidade do ICL. A gente já volta para te contar tudo enquanto isso. Vamos lá. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Bom, então você já ficou sabendo, o Oráculo ICL, Rodrigo Viana... Não sou eu o Oráculo. Às vezes você faz, às vezes, de Oráculo aqui no N2 também. Não tem essa pretensão. Oráculo de Tebas. Oráculo de Tebas, aquele que... do Édipo Rei, que decifram, que o Édipo decifra a parada, né? Entendi. E mesmo assim não evita a tragédia já estava no ponto futuro. Eu espero que o oráculo do ICL ajude a gente a evitar algumas tragédias políticas aqui no Brasil. É verdade. É isso. Só para lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, vai ser no dia 26 de fevereiro, é um lançamento ao vivo em que o Edu Moreira vai trazer essa novidade, que é tecnologia voltada para a educação, né? Então a gente fala tanto de tecnologia
dessas grandes companhias do Vale do Silício, né, como elas utilizam os algoritmos, enfim, para deixar a gente colado na tela o tempo inteiro. Nesse caso, a gente vai falar de tecnologia usada para o bem, para coisas boas, para a educação, né? Aqui é a nossa prioridade sempre no ICL. Porque aí você vai saber quem está te atendendo, quem está te respondendo. Não é uma criação ali que pode te colocar para engolir qualquer parada. São os especialistas do ICL, né? Exatamente, com aquele assunto e te respondendo. Então é outra, aí sim podemos falar de inteligência. É isso aí. Boa, Chico. Vai em icln2.com.br, deixa o seu e-mail, você será avisado que o evento está começando no dia 26, também conhecido como daqui a 2 semanas, uma quinta-feira, 8 da noite. E vamos seguir aqui, Rodrigo Viana, falando de assuntos também internacionais, relacionados com o Brasil? Sim, uma apuração exclusiva do ICL. Exclusiva, gente. Hoje o ICL publicou mais uma reportagem exclusiva sobre o caso de Jeffrey Epstein. Venho falando sobre essa série que o Jamil Chad vem tocando junto com Leandro Demore, dessa vez também com o Kleber Lourenço. Essa apuração nova que você está vendo a manchete aí na tela, pessoal, o envolvimento e a presença do Epstein no Brasil, se aprofundando ainda mais. O ICL revela que o Epstein tem um CPF brasileiro, ontem a gente trouxe essa informação, e agora o endereço vinculado a esse CPF é o mesmo onde operou por anos um escritório da Machado Meyer Advogados, no centro de São Paulo. E entre os arquivos revelados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão comprovantes de pagamentos do Epstein a esse escritório de advocacia aqui do Brasil. Olha só, em 22 de abril de 2003, consta um débito de $76 mil, você está vendo aí na sua tela, destinado a Machado Meyer, registrado em Nova York. E essa descrição da transação é bem direta, gente, vocês estão vendo aí na tela. Compra de apartamento no Brasil. Jamil Chad está chegando para contar melhor essa história aqui para a gente no N2. Jamil, boa noite para você, bem-vindo. Mais um desdobramento do caso Epstein com ligações aqui com o Brasil, né? Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. Véspera de carnaval, mas a apuração não para. Não. A apuração não para. Os fatos não dão nenhum descanso. O fato é que o que nós estamos trazendo é, de fato, mais uma camada. Já tivemos aí, ao longo da semana, não só no ICL, mas em vários outros portais, várias outras reportagens, mostrando, claro, dimensões diferentes do envolvimento de Epstein no Brasil. Viagens eventuais, menções a mulheres, garotas, meninas brasileiras, tudo isso nós já sabíamos. A novidade, neste caso, é justamente um envolvimento, eu diria, de investimento, de dinheiro, de projetos no Brasil. Ontem, como você falou, Gabi, nós revelamos com exclusividade o fato de que Epstein tinha um CPF brasileiro. Na verdade, ele continua ativo, né? Até a Receita Federal explicou. Ele continua ativo porque, do outro lado, não houve uma comunicação oficial por parte das autoridades americanas ao Brasil de que aquele indivíduo tenha falecido. Então, como não há comunicação oficial, o CPF continua ativo. Pelo menos essa é a explicação oficial. Bom, hoje, qual é a notícia que nós trazemos? Na verdade, com o Kleber, grande repórter, foi inclusive a vários desses locais. Primeiro lugar, como você citou, Gabi, primeiro lugar, o CPF tem um endereço justamente em São Paulo. O CPF de Epstein tem um endereço em São Paulo, que é coincidente, na verdade, é o mesmo endereço de como você colocou, um escritório de advocacia, a Machado Meyer. É o mesmo endereço. Nós não temos como dizer que foi esse escritório que fez o CPF. Não, não é isso. Não podemos dar esse salto, não podemos fazer nenhum tipo de afirmação. A única coisa que nós podemos dizer é que o endereço do CPF é o mesmo endereço onde a Machado Meyer ocupou justamente um escritório em São Paulo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo cenário, documentos, aqueles que foram justamente revelados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aquelas 3 milhões de páginas. Pois bem, no meio daquelas 3 milhões de páginas,
existem muitos extratos bancários de Epstein. E nesses extratos bancários existem várias transferências justamente a esse escritório Machado Meyer. Várias transferências. Uma delas, como você falou, chama atenção. Chama atenção porque a descrição eu diria, fala por si só, né? Compra de apartamento no Brasil. Eu não preciso nem traduzir, né? O que será que isso quer dizer? Compra de apartamento no Brasil. Quer dizer isso, compra de apartamento no Brasil. Esse é o que está, não é um e-mail codificado, não, é o que está no extrato bancário do Epstein. Com um detalhe, $76 mil, obviamente, isso não é a compra completa. Isso provavelmente, o que a gente pode imaginar é que seja uma parcela desse pagamento, ou uma parte do pagamento dessa compra. Mas está aí, esse é o documento oficial da Justiça Americana. Não é algo que vazou, etc. É o documento oficial. Então, o que nós temos hoje, e o Kleber fez essa reportagem in loco, daqui a pouco a gente vai ver justamente a reportagem do Kleber, nós temos, então, depois de todas as informações que nós já tínhamos revelado, agora temos o fato de que o CPF era com endereço em São Paulo, coincidia com o endereço de um escritório de advocacia, e esse mesmo escritório é citado num documento oficial da Justiça Americana, um extrato mostrando que justamente houve uma transação, não só uma, várias, mas neste caso uma específica, para a compra de um apartamento no Brasil. Não, nós não temos o endereço desse apartamento, mas temos o extrato bancário afirmando que essa empresa, com sede no Brasil, sim, teve uma transação importante, claro, com uma compra de um apartamento para Epstein no Brasil. É mais uma camada, claro, dessa história. Jamil, você já descreveu aí o trabalho do nosso repórter, né, do Kleber Lourenço também, que foi atrás pessoalmente do escritório e tentou contato também com a empresa, não foi recebido nos endereços onde o escritório atua. A gente tem aqui um resumo do que aconteceu dessa reportagem também que o Kleber tocou por aqui. Vamos assistir. Veio aqui nesse prédio verificar se a empresa ainda funciona aqui e, se não, para onde ela foi. Você sabe que aqui ainda opera uma empresa chamada Machado Meyer? É no escritório de advocacia. Não, eles saíram daqui faz tempo que eles saíram? Faz. Você sabe mais ou menos quanto tempo ou para onde eles foram? Olha, eles estão na Faria Lima e mais ou menos no 2019. Faz uns 5, 6 anos que eles saíram. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu queria saber se a Meyer Machado está funcionando aqui ou se é no endereço da 400 metros aqui embaixo. Depende. Lá vocês vão tratar com alguém específico? Não, eu precisava falar com a comunicação deles. Acho que seria na Faria Lima. O ideal seria vocês tentar ligar, porque aqui é só administrativo. A gente veio em um dos endereços vinculados à empresa que fez negócios com Jeffrey Epstein aqui no Brasil. E fomos informados logo de cara que esse é um endereço administrativo. E caso a gente queira falar com alguém específico, buscar esclarecimentos, tem que ser num outro prédio aqui perto que nós também vamos visitar para tentar obter mais informações. Ao chegarmos, nos identificamos como jornalistas e logo de cara já recebemos a informação de que hoje é o dia do home office e que não teria ninguém no prédio. E nós vamos entrar em contato para buscar mais informações e entender ali os vínculos que essa empresa possa ter tido com Jeffrey Epstein e também a criação do seu CPF no Brasil, já que o seu CPF está vinculado ao mesmo endereço que operava a empresa
há mais ou menos por volta de 4 a 5 anos atrás. O ICL também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Machado Meyer Advogados e aguarda retorno. Então, a gente vendo aí o trabalho do Kleber de tentar descobrir, né? Então... Eu acho importante a expressão que o Kleber usou na reportagem, né? A empresa que teria tido contato com o Epstein, porque a gente não tem certeza absoluta, né? Jamil, você me corrige se eu tiver errado. O que tem, a ligação, é o endereço. Quer dizer, o endereço antigo da Machado Meyer coincide com o endereço em que estava registrado o CPF do Epstein. Ponto. Agora, será que a instituição, o escritório, trabalhava para o Epstein? Ou alguém, pessoa física, que trabalhava no escritório, usou o endereço? Ou um terceiro usou o endereço. Então, isso tudo tem que ser visto com algum cuidado, né? E claro que eu sei que a nossa equipe deve estar aberta para receber os esclarecimentos eventuais. E, além de tudo, é um escritório de advocacia, que não tem crime, a princípio não tem crime trabalhar para alguém que se apresenta como empresário dos Estados Unidos. Mas é uma relação, né? Importante, né, Jamil? Assim, o que você pode acrescentar em relação a isso, depois da gente ter assistido, Chico, a reportagem do Kleber, né? O escritório pode ter sido usado para comprar um apartamento no Brasil, até para alguma das garotas que já está comprovado que ele teve relações aqui no Brasil. Aí ele liga e fala, eu quero que me ajudem a comprar um para dar um presente, aqui estamos falando numa linha hipotética, mas dentro dos negócios... É uma história verossímil, porque é dentro dos negócios e da movimentação imoral, ilegal do Epstein aqui no Brasil. Exatamente. Jamil. Eu acho que é muito importante o que você colocou, Rodrigo, porque de fato é isso. Coincide. O endereço coincide com o endereço do escritório. Ponto. É só isso que nós temos, é só isso que nós estamos trazendo. Não estamos implicando que existe algum crime. Não é essa... a reportagem não sugere que existe qualquer tipo de crime. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sim, existe um documento, vários documentos, na verdade, extratos bancários, que mostram que sim, aconteceram várias transações entre Epstein e esse escritório. Ponto também. É só isso. Agora, claro, qual é a intenção, ou por que nós estamos trazendo isso? Porque o envolvimento de Epstein no Brasil vai além de simples referências em e-mails, em contatos. O Bannon falou sobre o Bolsonaro para Epstein. Sim, ali era uma conversa. Nós estamos falando agora não apenas de conversas, mas de transações financeiras, de registros de documentos e de presença, eu diria, de alguma forma econômica no país. Afinal de contas, se você está transferindo dinheiro para a compra de um apartamento no Brasil, como está escrito, não sou eu que estou dizendo, obviamente, uma participação que vai além de uma simples referência num e-mail em relação ao Brasil, ou a garotas, ou a Bolsonaro, ou a Lula, quem for ali citado. Então, é isso que nós temos, o que nós estamos tentando entender qual é a dimensão do envolvimento de Epstein no Brasil. Essa é a pergunta, é uma pergunta legítima, porque, claro, existe um personagem com uma rede impressionante no mundo, no caso Epstein, o que nós estamos trazendo é justamente a dimensão, a perna brasileira desse mega empresário, desse mega financista, que tem, sim, atuações da Arábia Saudita, a Noruega, passando pela França, e, no nosso caso, também no Brasil. Acho importante porque foi o ICL que puxou essa parte. Depois a gente viu, até eu vi o vídeo que o Jamil gravou ontem, outros sites correram atrás sem citar, depois citaram e deram crédito. Mas ao puxar do que eu estou falando? Ao puxar essa história de um CPF brasileiro. A partir do CPF brasileiro, hoje a reportagem do ICL deu um segundo passo. Bom, esse CPF foi registrado no endereço X, onde funcionava um escritório de advocacia. E, repito, não estamos criminalizando, dizendo que o escritório tem nada a ver necessariamente com o Epstein.
Agora o terceiro passo é saber, foi comprado esse apartamento? É claro que a equipe está na rua, eu não quero aqui adiantar a apuração e tudo. Né? Foi comprado esse imóvel? Foi em São Paulo? Pode não ter sido em São Paulo. Ele deu uma entrada, ele registrou em nome dele ou ele passou o dinheiro para uma outra pessoa comprar? Tudo isso está em apuração, eu presumo, mas só para o público entender o tamanho da história, né? É importante mostrar que ele tinha realmente, não era só troca de e-mail, ele tinha um pé e tinha dinheiro aqui no Brasil, é isso. Aliás, além havia aquela possibilidade de fuga para o Brasil, que também dada pelo ICL. Então, o que o ICL está fazendo, está reconstruindo as pegadas do Epstein no Brasil, graças ao Leandro Demore, ao Jamil, agora ao Kleber Lourenço, que entrou também aí nessa parada de hoje. Isso, e o Jamil está a semana inteira, aliás, não só a semana, né, Jamil, que você já está trabalhando nesses documentos. Desde janeiro a gente teve a divulgação desses milhões de documentos do caso e o Jamil está puxando todos os fios dessa teia. Se é que possível puxar todos, né, Jamil? É uma teia imensa. Você está puxando uma parte desses fios e trazendo essa semana reportagens relacionadas ao Brasil com exclusividade. Muito obrigada, Jamil, por vir aqui também contar esse desdobramento da história do CPF. A gente se fala na semana que vem, ou enfim, até que a gente tenha novidades, né? Não, porque realmente... A gente espera que o carnaval a gente possa curtir, porque... Comente, que a gente se conheça. Quarta-feira, Jamil. Nos tá vemos bom. na quarta. Isso aí. Bom, eu vou para as montanhas aqui para não lembrar que existe carnaval, tá bom? Fuja para as montanhas. Fuja para as montanhas, Jamil. Maravilha. Exatamente. O Fuja para as Bom carnaval para vocês todos. Obrigada. Valeu, querido. Chad, trazendo aqui sua reportagem com exclusividade. Mas começa-se a construir uma história de presença muito forte, né? Tem esse caso que está com o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, também de uma garota que já se sabe que já foram localizadas também os diálogos dela com o Epstein, né? Era uma relação na linha das outras relações que têm sido apresentadas no mundo inteiro, de aliciamento e com toda aquelas tintas do mesmo estilo que ele usava. Conhecia uma garota, às vezes artista, às vezes uma garota qualquer do Brasil, que ele julgava bonita, porque ele tinha ali ao lado dele, com o Trump, o Miss Universo, que pertencia às organizações Trump. Então, essa garota, ela esteve na rede do Epstein. Essa do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Norte. E uma outra história também que tem, Gabi, a gente chegou também a noticiar no ICL Urgente, acho que aqui no N2 também, a troca de mensagens do Epstein com outro aliado, sócio dele, enfim, ou funcionário executivo, em que eles falavam sobre a possibilidade de comprar uma agência de modelos no Brasil. Isso, essa é uma das graves, né? E o amigo do Epstein, sei lá, executivo da empresa, dizia, é importante, com isso você pode se aproximar das garotas quando elas ainda não são modelos famosas. Você vai pegar garotas, ele usava essa expressão, caipiras, ficam mais fáceis para você levar para os Estados Unidos ou para onde você quiser. Essa eu acho importante você ter chamado a atenção, porque eu acho que mostra um pouco do modus operandi de como essa teia funcionava. Predador, né? Exatamente. Pegar quem ainda não está preparado, ou financeiramente, emocionalmente, muito jovens. E agir na vulnerabilidade dessas meninas, né? Meninas de 18, 19 anos. Não só financeira, mas também, enfim, diversos tipos de fragilidades, né? Era uma presa fácil. E ele falava isso explicitamente. Compra uma das agências, que daí você vai ter acesso, porque essas agências têm ramificações para pegar meninas de várias partes do Brasil e transformar em modelos. Então, se ele fosse dono de alguma delas, agências, ele poderia ter acesso às garotas antes delas se tornarem supermodelos, que daí fica mais difícil, as pessoas ficam mais experientes e têm mais formas de se defender. Então, isso também está na jogada aí na investigação sobre o Epstein no Brasil. É isso aí. A gente com certeza vai voltar a falar logo mais. Esse caso é tenebroso, né? Porque você pega só a última coisinha sobre isso. O agente francês que fazia parte dos trabalhos dele aqui no Brasil, o cara foi morto também. Então alguns personagens foram eliminados, ou dizem que se mataram. Então é uma coisa tenebrosa. Sim. A gente, claro, está trazendo esses recortes sobre o Brasil, que é
especialmente o que o Jamil, Demore, Kleber também estão apurando, mas tem o caso da França também, que chama atenção, no Reino Unido, né, o braço direito de um primeiro-ministro também envolvido com o Jeffrey Epstein, enfim. Aquele Mendelssohn, né? Exatamente, causou quase que um terremoto. Cujo namorado era brasileiro. Esse era um casal de homens, um britânico e outro brasileiro. É isso. Próximos do Epstein também. Próximos ao Epstein, e isso gerou um terremoto político essa semana lá no Reino Unido também. Isso. Bom, falando em desdobramentos, vamos voltar a falar do caso Master? Por favor. A gente falou agora há pouco, né, sobre o novo ministro relator dessa história, se inteirando sobre o caso. Quero trazer também informações a respeito de quais são os outros ministros que estão na mira dessa história, né? Depois do Toffoli, que deixou a relatoria, a Polícia Federal estaria preparando um relatório sobre menções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, no celular do Vorcaro. O material vai ser entregue ao presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin. Teve aquela história, uma matéria, né, que o Alexandre de Moraes esteve pelo menos 2 vezes na casa, né, na mansão do Vorcaro, e na época o Vorcaro estava tentando viabilizar a venda do Master para o BRB. Eu lembro que aqui no N2 a gente trouxe a informação no momento que aconteceu do ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, negando esses encontros e dizendo que a informação era falsa e mentirosa. Aliás, foi uma posição, né, um posicionamento em nota bastante direto, assim, né, naquele momento. E tem também o escritório da Viviane Barsi de Moraes, que mantinha um contrato de consultoria com o Banco Master, mais especificamente. Mas os ministros, né, expressaram um descontentamento muito grande até com a ação da Polícia Federal, porque eu falei de um clima mais cedo, Rodrigo, um pouco antes de você chegar, de um clima no próprio Supremo por conta das conversas, né, na sessão de ontem das gravações. Agora também há um descontentamento, apuração sobre isso, com a ação da Polícia Federal por investigar o ministro Dias Toffoli sem autorização prévia do STF. Então, os magistrados consideram que a Polícia Federal acabou concentrando as investigações especialmente no Dias Toffoli e focando em informações relacionadas a ele, né? Eu acho que aí é uma desculpa. Gente, estava investigando o Vorcaro. Se pegaram o telefone do Vorcaro, estava lá, ministro Toffoli em conversinha com o Vorcaro, não tem como não mandar, no mínimo, para o procurador-geral ou para o Fachin, estava lá. Tem que ser investigado, né? Não tem como, não dá, não tem desculpa. Na verdade, você não pode ter esse tipo de negócio, tem que ser, eu acho que passa a entender a importância de um ministro do STF e acaba um velho modelo. Não pode ter mais um modelo Gilmar de fazer negócio aberto, tomando vinho em Lisboa, com cara envolvido em processo. Eu citei o Gilmar porque é o caso mais explícito e faz isso há muito tempo. Agora você pega também o Cássio Nunes, o filho também faz a mesma coisa, tem escritório de advocacia. Era um modelo de atuação de quase todos eles, que vinha lá quase do Brasil colônia. Então, está na hora de ter um novo modelo para o Supremo. Agora, Chico, você repara, vocês já comentaram um pouco na primeira parte do programa, nas conversas que vazaram, né, assim, um escândalo, houve gravação e vazamento de informação, pelo menos 2 ministros batem pesado no Fachin. O Gilmar Mendes mostra uma certa implicância com a história do Código de Ética e fala, não estamos aqui para debater Código de Ética. Isso parece que o incomoda. Não estamos aqui para debater Código de Ética. E o Flávio Dino, por outro lado, reclama do Fachin, diz que ele deveria ter matado no peito e resolvido na caneta, sem precisar mandar para o Supremo. Então mostra, para mim, a transcrição daquelas conversas, a transcrição mostra que o Fachin está relativamente isolado na ideia de fazer um Código de Ética. Só ele e a Carmen Lúcia estão nessa parada. Os outros 8 ministros aparentemente estão contra a existência desse Código de Ética, acham que é tolir que é tolher o trabalho dos ministros. O Alexandre de Moraes e o Toffoli já falaram isso até em sessão,
como é que é? Não pode mais dar palestra? Como é que é isso e tal? Então, é um caminho difícil. Eu acho que ainda. não pode mais dar certas palestras, não. Eu também acho. Se você vai dar uma palestra na São Francisco, pode. Isso. Se você vai aula inaugural para a nova turma de Direito da Faculdade do Recife, que é uma das faculdades de Direito mais importantes do Brasil, pode. Mas você dá palestra para o BTG Pontual, se o BTG Pontual está sendo julgado, não pode. Não pode, também acho. Claro que não. Por isso que, assim, e os ministros, o Alexandre BTG Moraes... Pactual, pontual. Pontual, outra coisa. Bom, é sexta-feira de carnaval. Eu estou confundindo Tolhi com Tolê e o Chico tá tudo o pactual com o pontual. Rodrigo, até porque a gente tem o direito de vez em quando dar um branco, assim, Dá um branco, né? é isso. E às vezes a gente fala a palavra e a gente nem percebe que falou. É isso mesmo. É o que acontece. Tem que acabar com essa coisa de... se você pode ter a possibilidade de julgar aquela empresa, aquele banco... qualquer coisa, não pode relação alguma. O ministro Barroso, por exemplo, que saiu, uma coisa, ele estava cantando Roberto Carlos ao lado do dono do iFood no Brasil. 2 semanas depois já estava lá, estava na pauta. Não foi, não estou acusando de ter feito nada, talvez não tenha feito nada, mas estava lá na pauta julgamento de ação do iFood para ferrar com o motoqueiro que ganha vida ali no suor máximo da vida, sabe? Não dá. Ou então, se você tem o caso, como agora, esse ministro que ganhou a relatoria, o do Bolsonaro... Mendonça. O André Mendonça. Ontem ele julgou um caso imoral. Ontem ele colocou um pedreiro do Mato Grosso, tentou uma indenização, mostrar que ele tinha vínculo com uma construtora. Ele trabalhava de 7 à meia-noite todo dia. E era PJ, vamos dizer. E era PJ mesmo. E ele tentou, de todo jeito, por Deus e por Nossa Senhora, dizer à justiça brasileira que ele ser PJ era apenas um disfarce. Vai lá o terrivelmente evangélico, dá uma canetada, tira o pedreiro do jogo. O pedreiro não recebeu 1 centavo. E ficou quase como ele fosse... Não, você era um empreiteiro, quase como... Você é um empresário. Você é um empresário, você é um empreendedor, como dizem no Brasil. Então, é esse STF que não pode existir mais. É isso. Até a gente estava falando sobre essas conversas, Rodrigo, você descreveu ali o teor, né, de como é que foi, como é que foram as falas, Flávio Dino também. A gente teve agora um posicionamento do ministro Dias Toffoli, a CNN, dizendo que é um absurdo total a ilação de gravação. Então, ele classificou como ilação essa possibilidade de a reunião ter sido gravada clandestinamente e estão atribuindo a ele, né? Quer dizer, a ilação de ser ele o gravador. É que alguém gravou, gente. Ou o Poder 360 tem alguém que psicografa as coisas, porque o site, o Poder 360, transcreveu frases inteiras ditas pelos ministros. Não, aquilo tinha um gravador na área, não tem como, não. Então, o que ele está dizendo, ele está se defendendo. A ilação é que seja ele, né? Claro. Agora, se não foi ele, tem alguma operação ali dentro do STF. Se não foi ele, é alguém que quer se prejudicar, mandou gravar, porque prejudica todos os outros. Pois é. Então alguém quer cometer ali um suicídio de imagem. Pois é estranho. Não existe outra pessoa para ter colocado, não existe. A não ser, enfim, aí o sistema subterrâneo aí de arapongagem de Brasília. Então, mano, pegou o velho Araponga do velho SNI. Do Heleno, a turma do general Heleno. A turma do general Heleno e foi lá e plantou. O Ramagem está fora do Brasil. Gosta de fazer isso, mas está fora do Brasil. É isso. Oi, gente, agora há pouco a gente estava trazendo essa discussão sobre o caso Epstein também. É o tema para quem quiser se aprofundar na Revista Liberta essa semana. A capa da nossa Revista Liberta da semana é sobre o caso Epstein. A gente traz aqui na nossa tela, para você que está me acompanhando em vídeo, apresentar as análises, né, dos documentos do caso. Tem artigo da Márcia Tiburi, da Alice Maciel, tem meu também ali, mas está, assim, perto dessas duas. Opa! É só um adendo aqui. É sobre o quê? O seu, por favor? É sobre o caso Epstein também. Maravilhoso. São 3 mulheres escrevendo Vamos à leitura. Exatamente, na Muito semana, bom. na Revista Liberta. E tem ainda artigo da nossa pesquisa, a pesquisa do ICL, que foi encomendada com 10 mil brasileiros e que houve sobre diversas áreas, sobre diversos temas. Sempre interessante ler os artigos para a gente entender, principalmente num período eleitoral, Chico, como que
quais são os gargalos, né, da segurança pública, quais são as principais preocupações dos brasileiros em diversas áreas, economia, empreendedorismo, enfim. Está muito interessante. Toda semana tem um artigo de um especialista nessa área para pegar esses dados, colocar uma lupa e falar, olha, gente, tem possíveis caminhos aqui, as leituras são essas, enfim, é bem interessante. E aí, só lembrando que dá para fazer assinatura, você recebe toda semana a revista digitalmente. Então, vai em icl.com.br/revista para poder receber essa edição. Essa semana, aliás, essa semana não, hoje de manhã eu estava ouvindo o Leandro Demore dizendo que a gente está crescendo muito em assinaturas, se não me engano a gente está chegando em 40 mil e estão estudando a possibilidade até de ter uma revista impressa, né? Quanto mais adesão tiver... Aí vai ser luxo. Luxo e riqueza. Altíssimo. Né? Luxo jornalístico. E tem a coluna, né, com as notas exclusivas também, reserva exclusiva. Bem lembrado, Rodrigo. O Luiz Costa Pinto novidade passou também, umas né? notas aqui, olha... Em off? Bombástico. A reserva exclusiva sai amanhã, né? Reserva exclusiva. Isso. Reserva exclusiva... O famoso sábado de Zé Pereira. Bem como eu sou carnavalesco antigo. Mas é bom a gente também explicar, né? Porque é uma novidade dentro da Liberta também, o reserva exclusiva, né? Que são... notas de bastidor em diversas áreas da política, enfim. São notas, são notícias que você não vai ler em lugar nenhum. São muito exclusivas mesmo. É isso aí, gente. Seguimos aqui. Sexta-feira é dia... Opa, saúde! Começou o carnaval. Olha aí, começou o carnaval. Sexta-feira é dia de professor Castro Rocha, aqui no N2, junto com a gente essa semana. Infelizmente, continuamos falando de desdobramentos do escândalo do Epstein e também olhando para a violência contra a mulher aqui no Brasil. Falamos já, né, professor, de como o feminicídio tem sido epidêmico aqui, dados altíssimos que nós temos aqui no Brasil e um caso particular que a gente vai trazer também. Professor, mas boa noite e bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá, professor. Tem um caso, pessoal, que a gente vai conversar, que aconteceu em Itumbiara, no sul de Goiás. Itumbiara, aliás, né? Itumbiara. Eu fiquei um tempão lá fora, quando a gente faz o preparo aqui da notícia, a gente fica, né, ensaiando a nossa pronúncia. Mas só aqui para deixar claro, então, para todo mundo. Mas essa história é uma história, assim, aterrorizante. O secretário de governo da prefeitura da cidade, o Thales Naves Alves Machado, atirou contra os 2 filhos e se matou em seguida. O filho mais velho, de 12 anos, morreu na hora, o mais novo está internado na UTI. E nas redes sociais ele deixou uma mensagem atribuindo esse crime a problemas no casamento dele. Então, vocês imaginam, ele era casado com a filha do prefeito de Itumbiara, a Sara Araújo. E, professor, é assim, realmente é um caso, claro, que a gente traz aqui, que envolve alguém que ali na cidade regionalmente tinha alguma visibilidade, mas é um crime que, infelizmente, muitas mulheres, muitas famílias estão sujeitas a isso o tempo inteiro. A consequência para os filhos é algo, assim, é sempre... Os filhos são sempre a parte mais frágil, né? E também são muito atingidos por essa violência, né? São vítimas junto com nessa temática da violência contra a mulher. Pois é, Gabi, é uma situação tão absurda e tão trágica, mas eu quero dizer que eu quero dedicar o comentário que eu vou fazer hoje, Gabi, a você, a Adriana Ferreira e a Vivi Mesquita. Vou explicar o porquê. Na quarta-feira, eu continuei no N1, na parte da manhã, analisando as relações políticas do Epstein e do Bannon, do Steve Bannon, do Jeffrey Epstein e do Steve Bannon, com a candidatura do Jair Messias Bolsonaro em 2018. E aí, no final, a Adriana Ferreira fez um comentário e levantou um ponto, Gabi, que eu nunca havia pensado. Porque nós todos nos indignamos com o caráter repulsivo dos crimes, abuso, estupro, tráfico de menores de idade. E eu estava me concentrando muito na análise disto de um ponto de vista político. Quais eram as consequências das trocas entre Epstein e Bannon em relação, por exemplo, a Bolsonaro? Ressalvando, por honestidade intelectual, que não há nenhum conteúdo sexual nas menções a Bolsonaro.
Mas era muito impressionante como Jeffrey Epstein se preocupava com o Brasil como parte da estrutura mais ampla de poder da extrema-direita transnacional, projeto do Steve Bannon. Aí a Adriana Ferreira me disse algo, Gabi, que eu fiquei pensando até hoje. Ela disse assim, professor, mas é preciso ressalvar que esses homens assim se comportaram dessa forma também porque eles estavam cometendo crime contra mulheres. Isto é, isso é muito típico de uma certa misoginia constitutiva da extrema-direita. Esses homens realmente se consideram superiores às mulheres do ponto de vista ontológico, como seres humanos. Eles se consideram superiores à mulher, como disse Deltan Dallagnol no Roda Viva, no programa de entrevistas. A mulher, seguindo a Bíblia, deve ser submissa ao homem. A mulher deve andar 2 passos atrás do homem. A mulher deve ficar em casa. Percebe, Gabi? Eu não tinha me dado conta, montando essa arquitetura política do Epstein, Bannon e Bolsonaro, eu não tinha me dado conta de um ponto fundamental que a Adriana Ferreira mencionou. É que nós não podemos esquecer que isso só acontece porque esses homens se atribuem superioridade em relação às mulheres. O que este ex-secretário fez é algo tão absolutamente ignóbil, abjeto. Gabi, um filho já está morto, o outro está na UTI, e ele o fez, nós todos sabemos, Chico, Rodrigo, nós sabemos, ele o fez para punir a ex-esposa, ele o fez para que esta mulher carregue consigo a vida inteira uma culpa, a culpa da morte dos filhos, que não é responsabilidade dela. Para você perceber o grau de perversidade de um ato desse, uma pessoa retira a vida dos filhos, e os meninos eram lindos, Gabi, de 12, de 8 anos, com uma vida pela frente. Um homem só faz isso quando ele realmente se considera superior do ponto de vista ontológico à mulher. Então é preciso, eu vou começar a prestar mais atenção, Gabi, que a extrema-direita, o bolsonarismo, não é que eles criaram a misoginia. Isso eu aprendi com uma colega minha, Chico. Eu comentei com uma colega minha, uma professora titular de literatura brasileira da UERJ, grande conhecedora de literatura brasileira contemporânea, uma fã sua, Chico, a professora Giovanna De Altri. E eu comentei com ela, eu falei, Giovanna, é impressionante como o bolsonarismo estimula a misoginia. Gabi, ela me disse uma frase que eu fiquei tão impressionado que eu publiquei um livro e pedi para ela escrever um texto. Ela falou, não, João, não é assim não, é o contrário. É a misoginia dominante, naturalizada, que permite movimentos como o bolsonarismo. Percebe, Gabi, o que eu estou dizendo? Exatamente. É que o seu olhar, o olhar da Adriana Ferreira, o olhar da Vivi Mesquita, o olhar da Giovanna De Altri, são olhares que eu não possuo porque eu não vivo essa opressão que vocês vivem de gênero. Então, o que me impressionou muito na fala da Adriana, e eu queria trazer isso para a nossa discussão e dedicar a vocês, é que em muitos casos, Rodrigo, o que nós temos que fazer é escutar. Escutar com muita atenção e compreender que na fala do outro há uma perspectiva que não é a nossa, e isso nos enriquece. Eu considero, Gabi, que a minha perspectiva agora sobre os arquivos Epstein que eu estou lendo é uma perspectiva que já é enriquecida pela observação da Adriana. Eu também, professor, agradeço e também quero fazer essa referência aqui à Adriana Ferreira, a Vivi Mesquita, que também escreveu um artigo importantíssimo, muito forte, que virou uma videocoluna também nas nossas redes sociais a respeito desse caso. A Adriana também falou uma coisa no N1 essa semana que me deixou pensando, que que é a única condenada nesse caso que está presa, que é uma mulher, que é a ex-namorada do Epstein, a Ghislaine Maxwell. Eu me pergunto onde estão os homens envolvidos nesse caso, né, professor? Que é um caso com uma teia imensa, enfim, com agentes, agenciadores em tantos países. Onde é que estão os homens envolvidos nessa história também? Eu achei, assim, importantíssima essa observação que a Adriana fez no N1 essa semana. Os homens, um virou presidente dos Estados Unidos. Os editores, assim, eu tenho pensado muito pela questão jornalística, quantos editores, além de não dar as matérias de mulheres que tinham sido já vítimas, eles esconderam e deram matérias favoráveis. O Epstein virou um grande Gatsby mesmo, de Nova York. Era um magnata exótico. Ele era tratado assim, pegue todas as grandes revistas certo charme, de Nova assim, York, sim.
o cara que incentiva as artes, o cara, mesmo com jovens artistas já tendo sido massacradas por ele. As vozes delas não ecoavam. Isso. E vários editores. Exatamente. Uma mulher, inclusive, jornalista, foi a primeira a tentar revelar essa história, e um diretor de redação que o Epstein passou pela redação, e ele também silenciou essa mulher que estava grávida, que sofreu ameaças à época. E aqui só fazer um esclarecimento, né? Porque muita gente diz aqui no chat, tem um homem dizendo aqui, vocês subestimam ela. Gente, ninguém está subestimando o papel que ela teve como parceira do Epstein nesse caso, e sim que ela seja a única que está condenada nesse caso, né? É impossível, com esses milhões de documentos e citados, até muitos citados, que não tem nada a ver com as questões de abuso sexual. Mas ela não responde, voltando ao Trump, ela não responde à questão da ligação com o Trump. É isso aí. Professor... E, Gabi, isso vem de longe, Gabi. Por exemplo, que eu vi, professor, vou só pedir para o senhor ser breve para dar tempo com um poema, mas vou te passar rapidinho para o senhor fechar. Então, vamos para o poema. Vamos para o poema mais importante. Tem certeza? Então vamos lá. Conceição Evaristo, escolha excelente, né? Para essa sexta-feira. Então vamos lá. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Ela é genial. Maravilhoso. Obrigado, Gabi. É um poema muito forte, não é? Fortíssimo. Muito impactante. A minha leitura desse poema mudou, Gabi, desde a quarta-feira, quando eu escutei a observação da Adriana Ferreira. Porque a leitura que nós fazemos de imediato, e olha que curioso, eu já li esse poema na China com alunos chineses, Gabi, e eu tenho um vídeo, os alunos chineses lendo este poema em português, é lindíssimo. Bom, claro, há um arco muito importante da história do Brasil, que vai da escravização. Percebe-se que a bisavó, na primeira estrofe, ela foi aprisionada, está sendo transplantada à força para a escravização, ela está no navio negreiro. Depois, a avó é escravizada também, por isso ela tem que ter obediência aos brancos, que são donos de tudo, sobretudo dela, sobretudo do seu corpo. A mãe, já agora, ao que o poema sugere, tem o famoso trabalho da continuidade da senzala, que é a doméstica, como se dizia antigamente. E é um romance da literatura brasileira contemporânea, da Eliana Alves Cruz, chamado Solitária, Gabi, que trata exatamente dessa circunstância, do fato do famoso quarto de empregada da arquitetura brasileira, é uma senzala incrustada num apartamento. O quarto de empregada vem depois da cozinha, depois da dependência, é como se fosse um fora da casa, como se já não pertencesse à casa. E há quartos de empregada, Gabi, que não tem ventilação, e há quartos de empregada, Rodrigo, acredite, eu vi isso em Copacabana, há quartos de empregada que a porta fecha por fora. Ou seja, a patroa tranca a porta e abre de manhã. É uma coisa absolutamente insana. Solitária é o romance da Eliana Alves Cruz, que trata dessa constelação de problemas. Chega a vez dela, da poeta, da escritora, daquela que tornou tudo isso escrevivência, como diz a Conceição Evaristo. E a voz dela, Gabi, ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Ou seja, uma marca muito concreta, uma literatura muito empenhada em denunciar esse passado. Agora, do processo da aprisionamento, escravização, libertação, chega um instante supremo, o instante mais importante, que é o da liberdade, que é a voz da filha, Gabi, que reúne todas as experiências da ancestralidade. E é a voz da filha que agora escreverá com os ecos da vida e liberdade. A filha, se quiser, escreverá sobre o que ela quiser. E se ela desejar, ela também poderá escrever versos com rimas
de sangue e fome, mas não necessariamente ela terá liberdade para tratar exatamente dos temas e das abordagens que ela desejar. Há, portanto, esse percurso, esse arco de toda a história do Brasil, Gabi, do aprisionamento, do transplante forçado, da escravização, da libertação, da liberdade. E eu sempre li esse poema dessa forma. Mas, Gabi, desde a quarta-feira de manhã, depois de escutar a Adriana Ferreira, Rodrigo e Chico, eu acrescentei uma dimensão ao poema que não tinha me ocorrido de maneira tão clara, Gabi. É que, se o poema evidentemente trata de um momento terrível da história brasileira, do verdadeiro dilema brasileiro que ainda hoje persiste, que são as marcas da escravidão, que não terminaram no 13 de maio de 1888. Gabi, essas marcas da escravidão, a própria experiência terrível da escravidão, que é a experiência que rompe com o elemento mínimo da dignidade humana, que é o habeas corpus. Porque o escravizado, o primeiro que ele perde é o direito ao próprio corpo. O corpo já não lhe pertence. Mas, Gabi, se essa já é uma circunstância terrível em qualquer ângulo que se veja, se você é mulher, Gabi, é muito pior, não é? Se você é mulher e não tem direito mínimo ao seu próprio corpo, os abusos são muito maiores, são muito mais continuados, são muito mais frequentes e permanecem ainda hoje. O feminicídio, que tem tido essa explosão tão terrível no Brasil, circunstâncias em que nós vemos que nós não conseguimos escutar as mulheres, Chico, nós não conseguimos escutar. Então, Gabi, este poema tem uma dimensão que só eu me dei conta quando eu escutei com cuidado a Adriana. É que, além de tudo que nós já sabemos da escravização e do que esse poema representa, há uma dimensão desse período que para as mulheres foi ainda mais dolorosa do que para todos os outros. Por isso, a voz da filha, que é a convergência, tem a promessa, a utopia de uma vida liberdade, não apenas da escravização, mas da misoginia, do machismo, da ideia que domina os homens e que de alguma forma somos superiores a vocês. Professor, que importante, obrigada por trazer esse poema, e eu quero lembrar, já que estamos numa sexta-feira pré-carnaval, que a Conceição Evaristo vai ser homenageada lá na Sapucaí, no Império Serrano. Ah, que legal. Então, que bacana. Excelente aqui essa sua lembrança, professor, muito obrigada, e até semana que vem. Valeu, bom carnaval. Obrigado. Bom carnaval. Bom carnaval, professor, até semana que vem. Sexta-feira é dia de Cine CL. Vamos dar uma olhada no convite do Duda Leite. Opa, o Arbex aí, hein? A Guerra Oculta com o Arbex. Vamos assistir. A Guerra Oculta é um filme impactante sobre a forma como a grande mídia cobre as guerras. Os diretores John Pilger e Alan Lowry fazem uma crítica bastante contundente dos conflitos como espetáculo. É possível fazer uma cobertura isenta? Um tema muito atual. Logo depois da exibição de Guerra Oculta, eu volto aqui para comentar sobre o filme com o jornalista José Arbex. Não perca. Até mais. Boa sessão. É isso aí, pessoal. Sextou, agora tem o Cine CL com o Duda Leite, com o nosso queridíssimo José Arbex, que, aliás, estamos com saudade aqui. Risada do jornalismo A brasileiro. melhor e maior risada do jornalismo Maravilhoso. brasileiro. Vamos nessa, Chico. Eu vou pedir para você liberar a Jurubeba, lembrando, já que estamos falando, né, de Conceição Evaristo, de carnaval, de mulheres, que não é não. Isso é muito... chega daquele folclore de beija-força. Isso não dá, né, velho? Para com isso. Jurubeba só para quem respeita. É isso aí, pessoal. Bom carnaval para vocês. Quarta-feira a gente vai estar aqui no N2 esperando por vocês. Esperando que até lá o STF não apronte nenhuma. Ótimo carnaval para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL.
ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.